Leitura do livro O Andar no Espírito, O Andar no Poder, de David Robinson. O papel vital da oração em línguas. Capítulo 7. No início de cada capítulo há uma profecia vinda do Espírito Santo. Ofereça-se como um sacrifício vivo através do Espírito eterno, diz o Espírito da graça, porque eu realmente desejo mesmo nestes dias que você não se conforme com este mundo e o seu sistema, mas seja transformado pela renovação da sua mente, para que experimente a boa, agradável e perfeita vontade que eu separei a você desde a fundação da terra. Ó, que você possa entrar nas delicadezas do Espírito, aquele lugar precioso de comunhão comigo, aquele aposento de entendimento onde eu convido você para comungar comigo, onde coisas são vistas através dos olhos do Espírito e o seu entendimento é carregado com o meu entendimento. E eu digo a você que neste lugar secreto do Altíssimo habita o entendimento e o poder para a sua transformação. Portanto, ore, utilize as forças e o poder interior do Espírito. Ore se edificando para que você possa entrar. Capítulo 7. Orando os mistérios do plano de Deus. Que tal se você tivesse um sócio em oração, alguém que fosse seu amigo, que conhecesse tanto Deus e que nunca orasse errado? Que tal se ele sempre soubesse absolutamente tudo e conhecesse a vontade de Deus para você em cada circunstância? Que tal se esse sócio em oração falasse com tal sabedoria que ele estivesse sempre um passo à frente do diabo e nunca orasse desacreditado por conhecer a mente de Deus em cada detalhe? Que tal se ele soubesse dos mínimos detalhes do seu chamado em Deus e nunca na história de toda a criação tivesse falhado em nenhuma das suas orações? Você gostaria de alguém assim orando por você? E se você tivesse alguém assim, quanto você o deixaria orar por você? 3 minutos por dia? Ou o tanto que ele quisesse? Bem, você pode ter exatamente este sócio em oração. Apenas abra sua boca e diga: Oi, Espírito Santo, conhecendo a perfeita vontade de Deus para você. Subtítulo: cada momento que você passa em oração, seja uma hora ou um dia orando em línguas, você está orando a mente de Cristo, que abrange a revelação fundamental completa da igreja, o ministério de tudo o que Jesus Cristo, a esperança da glória, e é em você, para você e através de você. Mas se você continuar a orar estes mistérios, o Espírito Santo também expressa a mente de Cristo para você em um nível muito pessoal, auxiliando a conhecer e andar no plano perfeito absoluto de Deus para a sua vida. Esta é uma das funções mais cruciais do Espírito Santo em sua vida. Por quê? Bem, você tem certeza de que você sabe exatamente qual é o seu chamado no corpo de Cristo? Você sabe que pode ter dificuldade por toda a sua vida sobre o domínio da carne e nunca conhecer a perfeita vontade de Deus para você? Por exemplo, se você parar no meio do caminho para brigar com as pessoas, você não avançará em Deus até que tenha lidado com este problema de acordo com a palavra. Esta é a razão pela qual a Bíblia diz que há uma boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Romanos capítulo 12, versículo 2. Jesus também falou sobre diversos tipos de solo no coração das pessoas. Um tipo frutifica a 30, um a 60 e outro a 100 da palavra, que é a semeadura. Marcos capítulo 4, verso 20. Muitas pessoas nunca saem do estágio de 30 do plano de Deus para elas. Passam a vida inteira enganadas com relação ao seu galardão, porque não sabem como liberar o poder do Espírito Santo dentro delas. Se soubesse como fazer isso, então cada dia estariam mais perto do plano perfeito de Deus. O ano que vem seria diferente deste ano, e 5 anos mais tarde, ela seria capaz de olhar para trás e saber que não tinha perdido aquele tempo. Busquei descobrir na palavra de Deus não só como encontrar a perfeita vontade de Deus para a minha vida, mas também como buscá-la pelo poder do Espírito Santo. Achei a minha resposta no livro de Romanos. E agora, não há nada no inferno que o diabo possa fazer para me parar, porque maior é o que está dentro de mim do que aquele que está no mundo. 1 João, no capítulo 4, no verso 4. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus, subtítulo. Vamos olhar o que Paulo disse em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, sobre a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.
e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Estes versículos dizem que, de alguma forma, através do oferecimento do meu corpo como sacrifício vivo, eu entrarei num processo que não permite que eu esteja por muito tempo conformado com o mundo, sua maneira de pensar e de agir. De alguma forma, eu experimentarei a transformação pela renovação da minha mente para provar não somente a boa, mas também a agradável e, finalmente, a perfeita absoluta vontade de Deus. Então, a minha pergunta para Deus foi esta: você está falando sobre qual perfeita vontade? Quer dizer, se eu for oferecer meu corpo como sacrifício vivo e, como resultado, conhecer sua perfeita vontade, eu gostaria de saber qual perfeita vontade eu estou procurando. Fui procurar alguém que conhecesse bem a Bíblia e lhe perguntei: a Bíblia está falando sobre qual perfeita vontade de Deus em Romanos 12:2. Ele me perguntou: qual é a sua formação espiritual, irmão Robinson? A minha formação é ultra santa. Nós acreditamos que era pecado usar joias e que as mulheres não deveriam cortar cabelo. Nós tínhamos muitas leis e como nós nos portar e não nos portar porque achávamos que assim agradávamos a Deus. Também achávamos que Deus enviou a enfermidade para ensinar e nos deu a pobreza para nos manter humilde. Bem, você ainda acredita nisso? Não. Eu respondi: eu acredito que Jesus Cristo tomou sobre si as minhas enfermidades e levou sobre si as minhas dores, e eu não as tenho que ficar doente. Seria uma sentença errada de Deus colocar uma doença sobre mim quando ele já a depositou em Jesus. E eu creio que o seu prazer é me abençoar materialmente, financeiramente e não me deixar falido. O homem disse: está certo, vejo que você está sendo transformado pela renovação da sua mente. À medida que você aprende mais da palavra de Deus, você está conhecendo a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A explicação do meu amigo é, em parte, o que aquele versículo está dizendo, mas mais tarde eu descobri que quando o versículo 2 não está fora do contexto, é mais fácil ver exatamente o que ele está falando. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus se refere ao meu chamado no corpo de Cristo, que Deus deu a você gratuitamente. E se você um dia aprender a oferecer o seu corpo como sacrifício vivo, como não somente encontrará a boa, agradável, mas também a perfeita, absoluta vontade de Deus para a sua vida. Vamos olhar em Romanos capítulo 12, verso 4 a 8. Porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns do outro. De modo que, tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada, e se profecia seja ela segundo a medida da fé, se ministério seja em ministrar, se é ensinar, que haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça-o com liberalidade, e o que preside, com cuidado, o que exercita misericórdia, com alegria. Dentro deste corpo espiritual, que possui muitos membros, o corpo de Cristo estão as muitas graças e chamados, que diferem uns dos outros, seja eles apóstolo, profeta, mestre, pastores, evangelistas, socorros, governo, ou as variedades de línguas. Então, esta passagem da Bíblia, dentro do contexto, está dizendo que se um dia eu aprender como oferecer meu corpo como sacrifício vivo, o resultado será que conhecerei a graça perfeita de Deus e o chamado para a minha vida. Como nós oferecemos nosso corpo em sacrifício vivo? Subtítulo: a razão por que algumas pessoas não experimentam muitas vitórias pela fé em suas vidas é que elas não estão cumprindo o seu chamado. Elas não estão sabendo o que Deus quer que elas façam. Elas não o estão buscando para descobrir qual a sua perfeita e absoluta vontade para a sua vida. Eu, pessoalmente, estou tão faminto para conhecer a perfeita vontade de Deus para a minha vida, que eu farei o que for necessário para me ater a este objetivo. Eu quero chegar até o enésimo grau do que Jesus me chamou para fazer, para qual propósito eu nasci e qual é a unção disponível para mim. Então, em minha busca, a questão para mim não era se eu oferecesse o meu corpo como sacrifício vivo ou não. A minha fome por Deus era tamanha que nada me afastaria dele. Minha questão era: existe uma maneira que eu possa descobrir como oferecer o meu corpo como sacrifício vivo? Se sim, alguém, por favor, diga-me como, e eu farei. Se eu falhar em cumprir o meu chamado,
que não seja por terem me ensinado errado, e sim porque eu decidi falhar. Não me prenda com essas doutrinas sem poder, como línguas não são para hoje, que tire a minha vitória para que eu não receba o meu galardão. Mostre-me como eu posso andar a vida inteira com Deus e receber o melhor que Deus tem para mim. Apenas me dê uma chance de tentar. Então, se eu falhar, não será porque alguém me tirou a vitória, será porque eu quis. Bem, eu encontrei buscando e estudando para encontrar a resposta da minha pergunta. Então, um dia descobri que eu não tinha que olhar além do que o apóstolo Paulo e o livro de Romanos dizem para que eu pudesse descobrir como apresentar o meu corpo como sacrifício vivo. Subtítulo: O cancelamento de toda sentença de condenação. Note em Romanos capítulo 12, verso 1, diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus. A palavra pois significa baseado no que eu já disse. Em outras palavras, Paulo está dizendo: use a informação que lhe ensinei nos capítulos anteriores para andar diante e oferecer o seu corpo para que você possa conhecer a perfeita vontade de Deus. Bem, nós não temos que ir muito atrás para descobrir onde Paulo nos ensinou como oferecer nosso corpo como sacrifício vivo. Nossa resposta está no 8º capítulo. Vamos começar em Romanos, capítulo 8, no verso 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A palavra condenação está sendo usada da mesma maneira quando dizemos que um criminoso está sendo condenado à morte. Então Jesus me deu uma promessa através dos ensinamentos de Paulo. Ele me liberou das minhas sentenças de condenação, seja elas da carne, do diabo e do mundo, doença, dor, pobreza ou enfermidade. Nenhuma destas coisas, inspiradas pelo inferno, terão efeito sobre mim, sobre uma condição. Eu tenho que andar no Espírito e não na carne. Paulo está, na verdade, falando de andar de acordo com a nova natureza, o novo nascimento do espírito humano que recebemos quando nascemos de novo. O Espírito Santo foi enviado para ensinar ao nosso espírito humano nascido de novo toda a verdade. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que estiver ouvindo e vos anunciará as coisas que hão de vir. João, capítulo 16, no verso 13. O Espírito Santo ensina ao meu espírito humano, nascido de novo, que eu não mais estou sob a sentença de condenação do pecado, da enfermidade, da pobreza. Eu não tenho mais que andar como um homem degenerado na carne. Eu não devo andar no meu espírito humano, nascido de novo, à medida que eu sou ensinado e conduzido pelo Espírito Santo. O diabo me condenou a morrer em meu pecado, para que por toda a eternidade o inferno fosse a minha casa. Mas Jesus assumiu o meu lugar. Ele levou sobre si aquelas sentenças de condenação. Agora, porque Jesus foi condenado, eu estou liberto. Ele se fez pecado por mim, para que em Cristo eu fosse feito justiça de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Eu fui condenado a morrer sobre a penalidade de cada doença abominável conhecida pela humanidade, mas Jesus Cristo assumiu o meu lugar como seu substituto. Ele tomou as minhas enfermidades e levou consigo as minhas dores. Mateus capítulo 8, verso 17. Morrendo sobre a sentença de condenação de minhas enfermidades, agora contando que eu ande no Espírito, aquela sentença de condenação não mais terá efeito sobre mim. Eu fui condenado a morrer em pobreza, mas Jesus, ele mesmo, pela graça de Deus, levou a sentença de condenação de pobreza sobre si, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasse ricos. 2 Coríntios capítulo 8, no verso 9. Agora, se eu aprender a andar no Espírito e não sobre as ordens da carne, aquela sentença de condenação não poderá mais ter efeito sobre mim. Então, nós que somos nascidos de novo, temos uma promessa. Todas as sentenças de condenação da carne, do diabo ou do mundo estão canceladas. E se nós não andarmos mais na carne, assim e sim no Espírito. Como andar no Espírito? Subtítulo: Isto me revela a esta questão. Voltando, como andar no Espírito? Isto me leva a esta questão. Como eu ando no Espírito?
Paulo não faria a declaração que ele fez em Romanos capítulo 8, no verso 1, sem nos dizer como abandonar a carne e andar no Espírito. Nos versículos que se seguem, Paulo diferencia o andar no Espírito e o andar na carne. Note no versículo 13, ele diz, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Você não gostaria que Paulo não fosse tão claro quanto a isto. Mas se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis. Então, agora, Paulo está me dizendo que para andar no Espírito, eu devo de alguma forma mortificar ou fazer morrer os efeitos da carne através do poder do meu Espírito nascido de novo, à medida que ele é edificado pelo Espírito Santo. Isto está começando a soar como Romanos capítulo 12, verso 1. Lá me diz que para oferecer o meu corpo como sacrifício vivo, mas um pouco para trás, em Romanos 8, 13, está escrito que eu não posso fazer isso através da força da vontade, pela força da carne, mas sim através do Espírito. Vamos falar mais sobre mortificar os efeitos da carne mais adiante. Por enquanto, a questão permanece. Como eu libero o Espírito Santo para que eu edificar o meu espírito humano nascido de novo, mortificando os efeitos da carne e oferecendo o meu corpo como sacrifício vivo, para que assim eu possa conhecer a perfeita vontade de Deus para a minha vida? A ajuda do Espírito Santo em nossa fraqueza através da oração. Subtítulo. Para achar a resposta desta questão, vá até o versículo 26. Paulo ainda continua entre o caminhar do Espírito e o caminhar na carne, mas agora ele nos dirá como oferecer nosso corpo por sacrifício vivo. Também, o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Paulo começa com a palavra também. Em outras palavras, ele está dizendo desta maneira, ou é deste jeito que o Espírito Santo nos ajuda com as nossas enfermidades ou em nossas fraquezas. A palavra fraqueza se refere-se à nossa incapacidade de obter resultados, pela limitação imposta por nossa carne. Assim, o Espírito Santo foi enviado para nos ajudar em nossa incapacidade de produzir resultados, com nossas próprias. Deixe-me explicar em parte o significado deste versículo. Suponha que uma doença condenável venha parar em minha vida. Eu não posso tirar a doença do meu corpo. Ela está me matando. Isto, meu amigo, é uma fraqueza. Ou suponha que a pobreza venha para cancelar tudo o que eu vou fazer para o reino de Deus. Isso paralisa o meu progresso e parece que eu não posso fazer nada a respeito disto. Isso também é uma fraqueza. Mas agradeça a Deus, porque pela promessa da Bíblia, o Espírito Santo também me ajudou a minha fraqueza, minha incapacidade de obter resultados, pela limitação imposta pela minha carne. Qual é a sua enfermidade ou a sua fraqueza? É raiva? Falta de amor pelas pessoas? Você grita com a sua esposa em casa ou marido? Seja lá o que for, o Espírito Santo foi enviado para ajudar você em sua fraqueza. Ele lhe mostrará como mortificar os efeitos da carne. O Espírito Santo sabe o quanto somos ignorantes, ele sabe o quanto não sabemos orar como devemos, ele sabe o quanto precisamos ultrapassar a alma, quanto somos atormentados pelo diabo. Então, graças a Deus, que ele ultrapassa a nossa alma e a guerra que o diabo tem com ela, trazendo uma linguagem interna de edificação com ele. Uma linguagem tão articulada que faz com que a nossa língua portuguesa pareça uma linguagem de bebê. Quando nós oramos, mesmo que seja apenas uma frase em língua, é para edificação, porque Deus a origina. O Espírito Santo pode se expressar em um parágrafo, o que levaria uma tarde inteira para dizer. É uma língua maravilhosa. O Espírito Santo a usa para expressar não apenas o mistério do que Cristo era em nós, mas o chamado de Deus, a qual não podemos cumprir com nossa própria força. Ele entra com gemidos inexprimíveis e faz intercessão por nós, de acordo com a vontade de Deus. Então entre em seu quarto de oração e diga: Espírito Santo, tome a direção. Ultimamente, minha alma está me sabotando, mas eu não me importo em passar um dia com o Senhor. A mente do Espírito. Subtítulo. Agora, vá para o versículo 27 e veja o que o Espírito Santo está fazendo para nos ajudar em nossa enfermidade ou fraqueza.
E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Observe o que ele está dizendo, que o Espírito Santo sonda os corações. No plural, isso significa que o Espírito Santo tem o poder de sondar todos os corações do corpo de Cristo, apresentando cada um diante do trono do Pai, todos ao mesmo tempo. Esta é a habilidade que o fez Deus. Ao entrar no meu coração para sondá-lo, o Espírito Santo já sabe algo muito importante, a mente do Espírito. E por isso que ele pode fazer intercessão de acordo com a vontade de Deus, por sondar o meu coração. Por muito tempo eu procurei saber de Deus o que queria dizer o Espírito Santo sabe a mente do Espírito. Com uma pilha de livros gregos em minha maleta, pesquisei as Escrituras para tentar descobrir o que significava a mente do Espírito, mas eu não consegui achar a resposta. Então, um dia Deus falou em revelação ao meu espírito. Eu estava orando em línguas o dia todo e no final do dia ele me cochichou a resposta do mistério, fazendo-me voltar a Romanos capítulo 8. Em Romanos capítulo 8, no verso 20 e 21, Paulo diz que toda a criação está sujeita à corrupção, com a queda do homem, esperando por um novo céu e uma nova terra por vir. Paulo segue dizendo que nós que nascemos de novo e fomos cheios do Espírito Santo, também gememos em nosso espírito, aguardando a libertação da escravidão para que nos tornemos livres. Versículo 23. Neste versículo, Paulo está falando sobre o plano de Deus para a humanidade, um plano que abrange aproximadamente 7.000 anos da existência do homem nesta terra, incluindo o milênio. Este é o contexto do qual ele fala sobre a mente do Espírito no versículo 27. Mas, por que foi usado o termo mente do Espírito? Bem, Deus tem algo diferente em sua mente para cada geração nascida. O plano de redenção de Deus abrange 7.000 anos, mas ele, que sonda os corações, sabe qual é a mente para a sua geração, para a sua igreja e para a sua vida dentro daquele grande plano. Ele sabe para que Deus o chamou e o predestinou a fazer antes da fundação do mundo. E isto que capacita o Espírito Santo a ser seu representante e defensor. Por ele fazer intercessão por você de acordo com a vontade de Deus. A mesa de reunião de Deus. Subtítulo: por causa da limitação da nossa mente, vamos imaginar a mesa de reunião de Deus na eternidade do passado. À cabeça dessa grande mesa de reunião está sentado Deus, o Pai. À sua direita está sentado Jesus Cristo e à sua esquerda o Espírito Santo. O assunto da reunião é o plano da criação. Nesta mesa, Deus colocou tudo, incluindo você, em seu grande plano. Ele disse: nós criaremos isto e criaremos aquilo, e então criaremos o homem. Então, ele começa a discorrer pelas gerações, olhando adiante em seu plano para cada pessoa que nasceria nesta terra. E finalmente ele pega o nome de Dave Robinson. Deus coloca seu plano para o Dave na mesa, desde o dia do seu nascimento até o cumprimento do seu chamado para as grandes coisas que Deus o chamou a fazer. Então Jesus, aquele que naquele momento era conhecido como a Palavra de Deus, o poderoso Logos, se levantou e disse: por saber o que vai acontecer na hora designada, eu irei e redimirei o David. A seguir, o Espírito Santo vem e diz: na hora designada, eu irei e batizarei o coração de David. Levarei uma linguagem de oração sobrenatural comigo para ajudá-lo a orar os mistérios do plano de Deus, porque eu estava aqui com o Pai quando ele planejou a vida do David desde o início. Deus não somente planejou minha vida na grande mesa de reunião do céu, mas também a sua. Ele não apenas planejou a sua vida, mas também as vidas dos bebês que nasceram, meninas de várias tribos e foram mortas por serem as primeiras a nascerem e não serem meninos. Deus elaborou um plano cuidadosamente para cada bebezinho, daquele que não foi aceito. Aliás, Deus não descuidou de seu plano para qualquer pessoa nascida nesta terra, desde o começo ao fim. E quem sabe o plano de Deus para você? E quem sabe o plano de Deus para você? Quem seria melhor do que o Espírito Santo? Qual está com Deus? O qual está com Deus, o Pai, quando ele elaborou o plano. E agora, o Espírito Santo vive dentro de você, sondando o seu coração
para descobrir se você está no caminho certo ou errado. Sua mente natural não poderá lhe dizer se você está no caminho certo, mas o Espírito diz: se você me liberar, eu o ajudarei em sua fraqueza e começarei a fazer intercessão para você, de acordo com a vontade de Deus. Eu irei trabalhar o plano de Deus para a sua vida. Nada poderá separar você do plano de Deus. Subtítulo: eu não posso passar 6 horas orando no Espírito Santo e adorando a Deus sem que Ele pegue o plano de Deus, sua vontade perfeita para a minha vida, trazendo para mim. Por eu orar, o Espírito Santo usará desta situação para remover todas as pedras e montanhas que se levantaram em meu caminhar para eu cumprir a perfeita vontade de Deus. E quem pode se igualar ao Espírito Santo? É por isso que Romanos capítulo 8, no verso 28, diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque agora todas as coisas cooperarão junto para o bem. Porque o Espírito Santo é o que se apodera de todas as coisas que são contrárias à vontade de Deus para a minha vida e usa seu poder para substituí-la pelo perfeito plano de Deus. E ele faz isso porque eu descobri como liberar o perfeito plano de Deus para a minha vida. Agora, você verá o porquê Romanos 8 termina com tal nota de triunfo. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 8, do 37 ao 39. Como eu posso me convencer de que nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, nem as coisas do presente, nem as do porvir poderão me separar do plano de Deus e do seu amor por mim? Porque eu descobri como andar no Espírito, e não eu descobri como permitir ao Espírito Santo que trabalhe o plano de Deus em minha vida, por eu orar por muito no Espírito Santo. Entregando sua autoridade ao Espírito Santo. Aqui é que eu me entusiasmo. Em sua infinita sabedoria, o Espírito Santo sabia o alvo para me ajudar nas minhas enfermidades. Certamente que ele não teria conquistar, em primeiro lugar, nossa alma, nossa mente, nossa vontade, nosso intelecto ou nossas emoções. Muitos de nós comprovamos, sem dúvida alguma, que podemos ser empurrados para trás apenas. Nós ficamos com raiva uns dos outros, caímos nos pecados, vivemos nos limites da carne. Nós não podemos vencer nossa alma sem orarmos o suficiente como devemos. Então, o Espírito Santo simplesmente ultrapassa todas essas dificuldades, nossa alma vacilante, nossa frustração, os altos e baixos das nossas emoções desenfreadas, nossas lamúria, toda pregação pretensiosas de doutrinas erradas, toda postura de derrota e até mesmo nossos pequenos enganos. Em vez disso, ele vai direto bem dentro de nosso espírito, a nova criatura, que contém toda a autoridade que Jesus transferiu para nós. Jesus, aproximando-se, falou-lhe, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, do verso 18 ao 19. Então, o Espírito Santo disse para cada um de nós: olhe, pequenino, você está sendo derrotado porque você é pequenino e fraco, e o seu espírito não tem entendimento de revelação. Mas o seu homem espiritual tem uma nova natureza, uma capacidade de entender coisas espirituais, e tem a autoridade espiritual que eu depositei quando você nasceu de novo. Então, com licença, pois agora eu estou aqui e gostaria de emprestar a sua autoridade. Saiba, eu preciso de um vencedor. E embora eu seja o Todo-Poderoso Espírito Santo, eu não posso fazer nada em sua vida sem a sua permissão. Antes de tudo, eu preciso de sua permissão e autoridade para orar através de você. Você daria isso para mim? Deixe-me ajudá-lo a cumprir a perfeita vontade de Deus para a sua vida. O Espírito Santo falando. Saiba que o Espírito Santo
tem uma desvantagem: somos nós. Ele podia ter acabado com toda a confusão da humanidade há muito tempo atrás, se não fosse pela desvantagem que tem. Ele nem mesmo pode orar através de nós se não dermos autoridade a ele. Somente quando entregamos nossa autoridade é que ele transfere sua linguagem sobrenatural ao nosso espírito humano, dando-nos uma expressão vocal para a oração, para orarmos. Mistérios diante do trono de Deus. Se formos sábios, nós emprestaremos nossa língua autoridade ao ser mais sábio e mais poderoso do universo, aquele que se moveu na face das profundezas e separou os firmamentos. Ele, que tem todo o poder, só precisa de nossa autoridade para operar em nossas vidas. No momento em que começamos a orar no Espírito Santo, nós damos ao céu a autoridade para criar aquela oração em nosso espírito, para que possamos orar a mente de Cristo. Ao entregarmos nossa autoridade a Ele, orando no Espírito Santo, nós o deixamos livre para nos mover na presença da vontade de Deus para nossas vidas. Resgatando a semente do plano de Deus. Subtítulo: você não gostaria que tivesse um livro de Robson, um livro de Fábio, depois do livro de Apocalipse? Se existisse, ou eu poderia procurar o capítulo que representasse o ano em que estava vivendo. Vejamos, eu estou no 53º ano da minha vida. Então, eu iria para o capítulo 53. Veja aqui, está previsto para eu ir pregar em tal cidade, naquela igreja, no mês que vem. Glória a Deus. Obrigado, Pai, pelo livro de Robson, que tem o seu plano para a minha vida nele. Não há tal livro na Bíblia, mas tal livro existe. No momento em que você nasceu de novo, o Espírito Santo veio habitar em você. Aquele livro foi depositado dentro do seu espírito. Aquele livro é a perfeita vontade de Deus para a sua vida, em forma de semente. Dentro daquela semente está o DNA programado pelo plano total de Deus para a sua vida. E se você se entregar ao Espírito Santo, ele trará todos os componentes para o crescimento de uma enraizada árvore forte, com bênçãos e propósito divino. Ele trabalhará continuamente o plano de Deus, sondando o seu coração a cada momento, orando a vontade de Deus para a sua vida, além do que você imagina. Entenda que a liderança do Espírito Santo não é uma fantasia ou um pensamento passageiro. Quando você está sendo guiado por ele, a sua vida não será deste jeito. Eu acho que Deus quer que eu vá para aquela cidade amanhã. Eu não estou bem certo se Ele quer que eu vá ou não. E no outro dia, eu acho que Ele quer mesmo que eu vá. O Espírito Santo não faz essas coisas de maneira que um homem natural faz. Ele não brinca com sua vida. Ele está procurando o seu sucesso, mas você tem que cooperar com Ele, permitindo-o orar por você. Quando Jesus disse que do seu interior fluirão rios de águas vivas, João capítulo 7, verso 38, ele estava falando do Espírito Santo. Quando mais você orar no Espírito, mais você regará a semente que contém o plano de Deus, por você continuar a orar e semear no Espírito. Você certamente colherá do Espírito, pois a semente germinará e crescerá dentro da vontade e direção de Deus para a sua vida. Quanto mais a semente cresce, mais predominante se torna o plano de Deus. Ao continuar andando no Espírito, aquela direção divina se tornará tão forte em sua vida que será quase impossível você andar na direção errada. A direção de Deus não será mais difícil de se obter, será difícil de errar. Você terá que passar por Deus para falhar. A sabedoria e a liderança de Deus gradativamente consumirão e dominarão você, até que a voz do Espírito Santo se torne mais alta do que o inimigo que o cerca, com circunstâncias adversas, dizendo que você falhará. A unção do Espírito Santo estará sempre presente a cada nível do plano de Deus que você atingir, dando-lhe graças para cumprir a perfeita vontade dele. Eu lhe digo que o diabo está com muito medo de que você receba esta mensagem e venha segui-la. Penso que você não faz ideia do quanto o diabo tem medo da oração.
Veja, ele sabe que tem apenas uma chance para impedir você de cumprir o propósito que nasceu para cumprir. Ele tem que tirar você da oração para não permitir ao Espírito Santo trabalhar o plano de Deus em você. Além dessa estratégia, o diabo não tem outra chance, porque maior é aquele que está em você do que o que está no mundo. 1 João, no capítulo 4, no verso 4. Bom trabalho, subtítulo. Então, por que é de vital importância que você aprenda como liberar o poder do Espírito Santo em sua vida para andar na perfeita vontade de Deus? Porque, tão certo como você respira, Jesus dividirá os céus ao som da grande trombeta, no momento exato da escala de Deus, pelo qual toda a criação espera. Naquele dia, quando você contemplar Jesus face a face, o que ele dirá? Você será capaz de estar lá em pé, sabendo que você escolheu crer o suficiente em Deus para abandonar a sua vida em troca dele, enquanto fazia alguma diferença? Enquanto fazia alguma diferença. Se for assim, você ouvirá as palavras: Você fez um trabalho bom e perfeito, meu bom e fiel servo. Estou tentando fazer-lhe entender o valor da recompensa do Cordeiro por cumprir o seu chamado. No dia em que você estiver diante do Mestre, você trocará tudo o que possui por apenas um sinal de aprovação, um olhar de seus olhos que diga bom trabalho. Você trocará tudo para saber que ele sabe o inferno que você passou para dar toda a sua vida ao seu chamado. Ele vê a multidão que você trouxe à casa dos céus. Nada pode substituir aquela recompensa. Alguém talvez diga, mas eu não tenho tempo para orar. Claro que você não tem, porque nunca pegou a calculadora do Espírito Santo e calculou quanto a sua falta de oração tem custado ao seu caráter e à sua vida. Mas se você alguma vez fez isso, você diria: eu não tenho tempo para não orar. Seja lá o que você esteja fazendo, você não está fazendo porque você não quer. Você não está orando como deveria. A razão simples é: você não quer. Bem, eu tenho uma carreira. Não tenho tempo para orar tanto. Mas você estará nesta situação porque foi o que você escolheu. Mas eu posso ter uma carreira e uma forte vida de oração também? Você não sabe o que é uma carreira, até que libere o Espírito Santo para ajudar você a cumprir através do seu poder. Você tem um chamado, ninguém mais tem. Deus teria que arrumar alguma outra coisa para o corpo de Cristo, se você falhasse em encontrar e cumprir o que Deus chamou você para fazer. Mas você pode encontrar o seu chamado divino. Você ainda está nesta terra. Você ainda está respirando. Você ainda tem a oportunidade de liberar o Espírito Santo em oração para ajudá-lo a encontrar e cumprir a perfeita vontade de Deus para a sua vida. Você vai se deixar que a sua carne preguiçosa impeça você de ouvir as palavras do bom trabalho? Eu acho que não.